joga todos os elementos dentro dessa fórmula, ela diz qual é o valor que poderia ou deveria ficar. Então, ele já apresenta. O que me parece que nesse momento está acontecendo primeiro, já sentiu que nossa inflação, por alguma razão, porque eu sinto a inflação crescendo, mas por alguma razão, algumas pessoas apontam que a nossa inflação está estagnada e graças ao trabalho que o Roberto Campos Neto fez. Apesar de o governo estar dizendo que não, que isso aí decorre de outros fatores, mas é em razão do que ele fez ali. Mas o que me parece é que ele está sob uma pressão. Por quê? Porque já foram colocados 2 indivíduos lá dentro do Banco Central exatamente para tocar o horror. Por que tocar o horror? Porque são caras que chegam lá para dizer que a questão da meta da taxa Selic, ela deve ser estabelecida exatamente pelas necessidades do governo. Por qual razão? Porque a grande tese do governo que está aí, daqueles que o acompanham, é de que a função do Banco Central não é tratar da saúde da moeda, é tratar basicamente do desenvolvimento social, desenvolvimento social. Bom, o que não é o BNDES. Exato. Você tirou da minha boca. Exato. Eu estou confundindo com o BNDES. Mas essa é a tese deles. Função de Banco Central Ele é lembra o tratar... pensamento agora. Função de Banco Central é que eles dizem. Nós vimos até amigos nossos falando assim, não, a função do Banco Central é trabalhar com o desenvolvimento social. Não, para isso você tem um banco, para isso você tem um governo. Pelo amor de A Deus. função do Banco Central é tratar da saúde da moeda. O que é a saúde da moeda? O que é uma moeda? É uma informação. Num papel está escrito quanto vale e a quantidade de moedas tem que corresponder àquilo que é a nossa economia. Ora, se você não tá... O que é uma moeda saudável? Quando aquela moeda informa o que a economia tem. Se você coloca um valor ali que não corresponde ao que a economia tem, essa moeda desvaloriza ou valoriza de acordo com a coisa que você está fazendo lá, trazendo consequências para a sociedade. Qual é a função do Banco Central? Fazer com que a moeda tenha um valor. Qual é a importância que isso tem? Credibilidade. Ora, se você tem uma moeda que não tem credibilidade, como é que você vai negociar e fazer políticas públicas? Como é que você vai fazer política externa? Não tem como fazer. E como é que você vai ter credibilidade com um presidente que fala que o orçamento que ele acabou de entregar é mentira? Tá aí. Mas isso é engraçado que nós já sabíamos disso. Só que ninguém queria acreditar que aquele que estava falando não tinha pé nem cabeça. Aí você vai falar em cenário externo, a Inglaterra manteve a taxa de juros Exato. em 5,25. Não muda desde 2008. Os Estados Unidos também não teve mudou. baixa. Não são loucos? O cenário externo não é favorável. Não é. Não é. O cenário interno também não. Ah, não, mas o cenário interno vai melhorar. Se fosse melhorar, o governo precisava mentir. Exatamente. Porque o Lula falou que a peça do orçamento que ele mandou para o Congresso não vai dar para ser cumprido. Mas ele não falou o que vai vir. E mesmo assim o Banco Central baixou a taxa de juros. Só pressão explica, porque a fórmula não cabe. Aquilo que você estava falando a respeito da reforma tributária. Por que a nossa reforma tributária é tão errada? Não é porque tirou 5 impostos para criar 6 impostos fatorial. Não é isso, não. É porque começou pelo lado errado. A Dani trouxe aqui. O problema é a reforma administrativa. Eu já digo que o problema é muito mais profundo do que esse. Como os dois falaram, a reforma do Pacto Federativo. O problema é essa... E olha que a gente nem falou desse conselhão que está sendo criado para decidir... Exato. É o conselho Outro conselhão? Não, esse conselho que eles querem para tratar da questão tributária que diz respeito. Os governadores não foram consultados disso. Isso aí Foi jogado isso na calada é da uma noite. afronta. Ora, porra, a única coisa que você deveria fazer é tratar de dar respeito ao Pacto Federativo, redefinir as atribuições e definir o que cabe a cada um dos impostos. Como é que São Paulo, que é maior do que a Argentina, joga todo o dinheiro dele para o governo federal e recebe a rebarba?